Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Tiago 4:17. Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal, eu sou o Gabriel e hoje nós vamos para o segundo vídeo do nosso conteúdo sobre o filme A Profecia de 1976. Então, logo depois do incidente com a babá de Damien, uma nova governanta se apresenta para eles, a senhorita Baylock, e ela, apesar de ter uma origem duvidosa, eles não sabem muito bem de onde ela vem. Como ela chega por uma agência especialista em governantas, e inclusive ela chega com as referências, ela apresenta um papel com as referências dela, eles aceitam numa boa. Inclusive o Sr. Thorne achou que a Kate Thorne foi quem conseguiu essa governanta, mas eles ficam entre eles, foi você? Não foi, mas tudo bem. Ela chegou pela agência, eles estavam precisando de uma babá nova, aceitaram. E a senhorita Baylock, ela demonstrou uma vontade, um anseio muito grande de cuidar de Damien logo assim que ela chegou, e ela pediu para ir ficar sozinha com o Damien. Ela não encontrou muita resistência por parte dos pais adotivos. A Kate Thorne levou ela até o quarto do Damien, e logo assim que ela viu o Damien pela primeira vez, eles trocaram olhares e ela disse: "Não tenha medo, pequenino. Estou aqui para vos proteger." Depois que a senhora Baylock chega e passa a ser a governanta da casa deles, as coisas começam a ficar realmente estranhas. Para começar, quando eles iam no casamento de um amigo de Robert Thorne, a senhorita Baylock suavemente tenta impedir que levem ele para o casamento, porque o casamento era uma igreja. Ela tenta educadamente dizer que o garoto gostaria mais de ir no parque, que talvez a igreja não fosse um lugar para ele. E a Kate, ela diz que não e que ele vai, insiste, fica até brava. E no fim eles levam o Damien. Senhora Baylock! Onde está Damien? Se a senhora não se importa, acho que ele prefere ir brincar no parque. Ir ao parque? Eu lhe disse que ele ia conosco. É muito jovem, vai causar problemas. Senhora Baylock, parece que não entendeu. É o que eu quero e o que o meu marido quer. Que Damien vá conosco à igreja. Cathy! Eu já estou indo! Agora, por favor, arrume-o. Peço desculpa por falar o que acho, senhora. Mas pensa realmente que uma criança de 5 anos vai entender o que acontece no casamento episcopal? Trate de arrumar o meu filho para que esteja no carro em 5 minutos. Muito obrigada. E no caminho para a igreja, no caminho para o casamento do amigo deles, o Damien começa a agir meio estranho. E assim que ele vê a igreja, ele tem um surto. Ele enlouquece e começa inclusive a bater na Kate, até machuca ela. Bem, ele está com o corpo todo trêmulo. Senhor embaixador, seja bem-vindo. Bom dia. E aí eles têm que voltar. Outro incidente é quando a Kate resolve um dia levar o Damien num parque, tipo um zoológico, e os animais começam a agir um pouco estranho com a presença do Damien. Tem um momento que eles vão ver umas girafas, as girafas meio que se afastam. Tem um momento em que eles vão fazer tipo um tour entre macacos com um carro, e os macacos ficam super agressivos, atacam o carro. Podia ter terminado super mal. Aos poucos foi ficando cada vez mais evidente que tinha algo de estranho com o garoto, mas mesmo assim os pais adotivos não queriam aceitar. Tudo foi um acaso, foi um dia ruim, etc. Qualquer coisa, menos aceitar que tinha algo de sobrenatural com o menino. Nesse meio tempo,
pessoas tentaram alertar o Robert Thorne de que tinha algo de errado com o menino e que ele tinha que investigar, ele tinha que ir atrás para ver o que podia ser. Ele negou completamente a ajuda do Padre Brennan. Para ele, o Padre Brennan era apenas um lunático que não dizia coisa com coisa, ignorou ele completamente. Mas depois do Padre Brennan, também o fotógrafo se dispôs a ajudar ele, chegou até ele e disse: eu tenho essas evidências aqui, tem algo de errado com o menino, eu me disponho a te ajudar, vamos investigar desde a origem do seu filho, de onde ele veio. Ele se sentia na obrigação de ajudar, e ele mostra por quê no filme, por que ele sente que ele tem que ajudar o Robert Thorne. Então Thorne ainda reluta um pouco, mas chega um momento em que não tem mais como negar. Tem um dia que a Kate está na casa, arrumando uma planta que fica pendurada no teto, e ela está em cima de uma cadeira. E o Damien vem pedalando um triciclo dele, propositalmente acerta a cadeira com o triciclo e ela cai. E ela está no segundo andar da casa, do lado de uma sacada que embaixo é o térreo, e ela cai lá no térreo, se machuca gravemente, é hospitalizada. Inclusive ela estava grávida, ela perde o que seria o segundo bebê deles. E aí já fica evidente, aí já tá claro demais que tem algo de errado com o menino. Agora, saindo um pouco do quadro do filme e vamos para o campo social e filosófico. Os grandes filósofos já falavam claramente sobre isso. Para Aristóteles, a ética exige ação. Omitir é faltar com a moral. Para Immanuel Kant, o dever moral exige agir contra o mal. Omitir, então, é falhar moralmente. Santo Agostinho entendia que o pecado também está na omissão. Então, por que pessoas normais como Robert Thorne, Kate Thorne, a senhorita Baylock, eles se omitem perante o mal? Por que as pessoas como nós preferimos nos omitir do que agir contra o mal? Hannah Arendt, ela tinha uma visão sobre isso. A teoria dela se chama a banalidade do mal, onde pessoas comuns se tornam cúmplices por omissão. Por exemplo, o próprio Robert Thorne, ele se nega a agir contra o mal, nesse caso, porque ele se nega a acreditar que o mal é o filho dele. Ele entende, ele adotou o Damien, então para ele, Damien é o filho dele, então ele não quer agir contra o filho dele, ele não quer aceitar que o filho dele é o mal. A senhorita Baylock, por exemplo, ela é uma pessoa normal de carne e osso, assim como o Robert Thorne, só que claramente ela é de uma seita que cultua o anticristo, e para ela está cumprindo um dever. Ela tem uma missão ali, ela acha que o que ela está fazendo é certo. Ela pode estar cega por uma obsessão particular ou dessa seita, pode ser, mas ela está seguindo algo que ela acha que é o certo. Hannah cobriu o julgamento de Adolf Eichmann em Israel, e Adolf Eichmann foi um oficial alemão na Segunda Guerra Mundial que foi designado a administrar um programa da Alemanha que se chamava a Solução Final Judaica, que o plano era erradicar todos os judeus da face da terra. E ele era o administrador, ele foi incumbido de administrar esse projeto. E depois da Segunda Guerra ele foi capturado em Buenos Aires pelo Mossad, que é a agência de inteligência de Israel. Ele foi capturado e levado para ser julgado em Israel. E ele se defendia dizendo: Ich habe lediglich Befehle befolgt. Eu estava apenas seguindo ordens. Então, para Hannah Arendt, a banalidade está na renúncia da autonomia do pensamento e da consciência individual. Agora, no campo mais psicológico, nós temos um psicólogo canadense chamado Albert Bandura, e ele fala do desengajamento moral. É como se no nosso cérebro nós tivéssemos uma ferramenta que, para que a gente reduza a nossa culpa sobre algo, nós inventamos desculpas, nós usamos justificativas como um mecanismo para reduzir a culpa. Como, por exemplo, não está no meu alcance, eu não faço parte disso, ou no caso, para fazer algo ruim, tá todo mundo fazendo,
Dessa forma, a gente pulveriza a responsabilidade ou desloca a responsabilidade para outro lugar. Resumindo, a maioria das pessoas, elas evitam agir contra o mal, seja consciente ou inconscientemente. Portanto, as que sim agem, as que sim tomam uma atitude, mesmo que pequena, mesmo que gradual, essas pessoas passam a ser detentoras da moral. Só para finalizar, a gente vai voltar um pouco para o filme e a gente percebe que quando Robert Thorne realmente toma a decisão de agir e fazer o que tem que ser feito com Damien, já é tarde demais. E o plano, a estratégia que é traçada para ele tomar a atitude correta, não sai exatamente como deveria sair. E isso, propositalmente ou não, se torna um reflexo da vida real nos dias atuais. Se torna um reflexo para a sociedade atual. O mal está claramente atuando no espaço sociopolítico. E praticamente todos nós estamos assistindo pelas mídias sociais. É isso que a gente está fazendo. Não tem uma hora certa, uma hora perfeita para agir. Mas claro que o melhor é o quanto antes. Mesmo que seja com pequenas atitudes, aos poucos. Mas isso já é tomar uma atitude. Agora, independente de se o diabo existe ou não, vamos supor que sim. Ele não precisa que você adore ele. Ele não precisa que você tenha uma estátua dele no quarto. Ele não precisa que você vá no cemitério à noite fazer rituais. Ele precisa que você faça exatamente o que você tem feito até hoje. Nada. Se você assistiu até aqui, muito obrigado. Eu gostaria de pedir para que você desse o like no vídeo, se inscrevesse no canal. Tem muito conteúdo para ver. Eu tô com vários roteiros já pré-prontos. Tem muito conteúdo legal para ver. Aqui a gente vai falar de filmes, livros, séries, tudo que tenha uma base moral muito boa para te transformar num homem de bem. E espero que você tenha gostado deste vídeo. Muito obrigado e até a próxima.